Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Érica Battaglia e hoje eu gostaria de apresentar para vocês um pouco mais sobre metodologias ativas, conceitos e prática. Quando a gente pensa em metodologias ativas, é sempre importante a gente entender que é uma excelente opção e provavelmente das melhores opções para a gente pensar a aprendizagem atualmente, né? O aluno, ele realmente aprende mais quando ele está no processo, quando ele é parte do processo. Então, hoje eu vou fazer isso em torno de 20 minutos, 25 minutos, uma apresentação sobre quais as metodologias, né, a gente pode utilizar. Claro que existe uma infinidade delas, mas eu vou apresentar um pouco mais sobre isso. Para a gente falar de metodologia ativa, é bem importante primeiro a gente entender daquilo que você aprendeu na escola, quanto ficou, né? Então, primeiro a gente iniciar com essa reflexão, né? De que maneira a escola tradicional nos deixou informações, né? Quanto daquilo ficou de fato. E o que ficou, se a gente parar para pensar, sempre vai estar ligado àquilo que nos interessava mais por um motivo ou por outro, né? Eu sempre lia muitos livros de aventuras, de viagens, então a parte da geografia para mim era super interessante, a parte de história também. Porém, eu não tinha muito contato com as representações matemáticas na prática, então, para mim, aquilo não fazia muito sentido. Então, claro que ficou mais de uma área do que de outra, e depois a gente tem que correr atrás desse prejuízo, né? Então, quando a gente pensa em metodologia ativa, é para a gente tentar entender que, de fato, quando o aluno participa do processo, aquilo faz mais sentido, né? Então, quando a gente sabe para onde a gente está navegando, a tendência é que as coisas fiquem mais viáveis até, né, o aprendizado fique mais viável. Para isso também é interessante que a gente pense como é que a gente aprende, né? Esse aqui é uma pirâmide bem importante, que é sobre aprendizagem ativa e performance do aluno, onde a gente vai verificar que essa parte mais vermelhinha é a parte chamada de metodologia passiva, é aquela na qual o aluno lê, escuta, vê foto, imagem, ilustração, e a partir daí eles vão tentar fazer, né, a apreensão do conhecimento. Enquanto que essa parte em amarela é o que a gente chama de metodologia ativa. Então, na metodologia ativa, o aluno, ele não está apenas vendo, ouvindo e pensando, ele está, de fato, participando do processo. Então, ele está escrevendo, produzindo, apresentando e praticando. Então, quando a gente percebe que apenas 10% do que a gente lê, a gente acaba aprendendo, enquanto que 70% do que eu digo e do que eu explico para alguém, eu aprendo, é muito melhor quando a gente tem a metodologia ativa, né? Ou seja, o aluno praticando, de fato, aquilo que ele está aprendendo. A aprendizagem é muito mais efetiva. Só para vocês terem uma ideia de alguns pontos aqui, os alunos ouvem 50% do que é dito em sala de aula, e aqui a gente está falando de aula regular. Então, de 150 palavras, eles talvez aprendam apenas 75, isso numa aula tradicional. Então, o professor, normalmente, ele vai falar 150 palavras em torno, né, por minuto, e o aluno só vai ficar com 75 e vai ficar por um tempo. E logo em seguida ele começa a perder, porque outras palavras virão, então é como se fosse um processo de, eu estou apagando o que eu já tenho na minha mente para pôr novas informações, né? Então, no início, normalmente você tem numa aula tradicional, 70% da retenção do aluno está no início, e no final de uma aula tradicional, ele só vai reter 20%. Então, é muito importante a gente pensar nisso e fazer cortes durante a nossa aula tradicional, porque se eu vou num contínuo, o aluno vai se perder. Por isso que é muito importante a gente fazer pequenos recortes. Então, eu trabalho com mais ou menos de meia em meia hora. Então, meia hora eu estou fazendo conteúdo, eu paro, aí eu gero uma pergunta, o aluno vai, apresenta, a gente discute e eu volto para o conteúdo. Tá? Porque senão a gente acaba não conseguindo fazer com que ele se mantenha atento, isso quando a gente fala de aula presencial, que dirá nas aulas remotas, né, e nesse momento é muito importante que a gente lembre disso, para tentar fazer com que o aluno, de fato, participe mais desses momentos.
Quando eu adoto uma metodologia ativa de ensino, eu aumento em até 90% o índice da minha aprendizagem. Por quê? Porque os alunos produzindo conteúdo vai gerar comprometimento, o próprio aprendizado, a interação entre os colegas, a avaliação e a autoavaliação, sempre sob a orientação assistida de um professor, obviamente, né? O professor aqui, ele não se desliga do processo, mas ele vai ser um mentor que vai ajudar na produção daquele conteúdo. E o aluno se torna responsável, inclusive, pela aprendizagem do colega, ele também se dedica mais, e não só ele aprende mais, quanto os colegas também. E aí, afinal de contas, né, o que são essas metodologias ativas? Elas são estratégias, métodos, teorias e práticas que vão induzir ao aprendizado ativo. Ela, de fato, incentiva a atuação direta do estudante, como eu falei, né, no processo, tornando-o protagonista. E ele, ao se tornar protagonista e na busca pelo seu conhecimento, ele vai também apresentar maneiras diferentes de dar esse conteúdo, de compartilhar esse conteúdo, que também podem gerar maior aprendizagem dos seus colegas que estão no mesmo nível de aprendizado que ele, que é um princípio do Vygotsky bem importante, porque nós, professores, a gente passa a lidar tanto com aquela informação que algumas coisas para nós são muito óbvias, e a gente acaba não percebendo isso, e ao conversar e debater sobre um determinado conceito, a gente já pressupõe que o aluno aprendeu a partir dali, e nem sempre isso acontece. Então, quando a gente tem um aprendizado por pares, isso tende a acontecer de uma maneira mais adequada. A grande questão da metodologia ativa é que o professor deixa de ser um transmissor de conteúdos e passa a ser um orientador de estudos. Essa é se a gente pudesse resumir, né, qual o princípio da metodologia ativa é esse, né? Deixa de ser somente um transmissor e passa a ser um orientador. O que o professor pode oferecer, então, né, nesse processo? Ele pode oferecer uma curadoria desse conteúdo. O aluno nem sempre sabe em que local ele vai buscar a informação, qual é a informação mais adequada, ele não conhece todos os links possíveis, vídeos, textos, entre outros. Então, essa busca, o professor pode ajudar muito. Ele vai fazer a mentoria também disso, né? Ele vai ajudar o aluno a compreender aquilo que ele está vendo. Isso vai gerar maiores oportunidades, inclusive de pesquisa, porque o aluno passa a pesquisar mais quando ele está como protagonista, né, daquele conhecimento, e aí ele vai encontrar melhores materiais e melhores estratégias. Uma outra vantagem é que, assim, a gente vai identificar as potencialidades do aluno e reforçá-las, mas também vamos identificar quais são aqueles pontos em que o aluno ainda não tem o desenvolvimento adequado, e a gente vai auxiliá-lo em seu desenvolvimento. Quais são os benefícios para o estudante? Primeiro, ele é um gerador de autonomia, né, o estudante passa a entender que ele é o responsável, né, por aquilo, isso aumenta o aprendizado, aumenta a cooperação entre os pares, porque eles sabem da dificuldade que eles têm, e eles passam a querer ajudar o colega nas suas dificuldades, e aí um que sabe um pouco mais de recurso tecnológico ajuda um que não sabe tanto, mas esse sabe mais como fazer um bom resumo e acaba ensinando o outro. Então, a cooperação aumenta, com certeza a integração também aumenta, né? Então, uma das coisas importantes aqui é que a gente está habilitando o aluno a desenvolver dentro daquele chá das competências o A da atitude, né? Que é importante demais para o mercado hoje, né? As pessoas precisam aprender a trabalhar em grupo, a cooperar e estarem integradas. E isso aumenta a autoestima, porque o aluno se sente mais capaz, né? Ele percebe que, apesar da dificuldade, ele conseguiu gerar um retorno bacana e ele vai acabar se sentir mais estimulado mesmo para seguir em frente. O benefício para a instituição de ensino, no caso a gente está falando de ensino superior, mas pode ser para qualquer uma, é um aumento na própria qualidade do todo o processo educativo, que vai gerar uma diferenciação dessa instituição, né, perante as demais, que vai gerar um crescimento, porque ela vai ter o reconhecimento tanto dos seus pares, né, tanto dos atores que fazem a instituição, quanto da própria concorrência. E aqui a gente entra num ponto importante, que é como
O INEP e o MEC, eles avaliam as instituições de ensino superior, existe um instrumento, que essa aqui é a capa dele, instrumento de avaliação de cursos de graduação, tanto presencial quanto à distância. Nesse caso aqui é o de reconhecimento, tem um que é específico de autorização. Como é que ele funciona, né? Ele tem indicadores, e esses indicadores, eles vão ser verificados pelo avaliador quando dá visita desses avaliadores para a autorização ou reconhecimento do curso. E um desses itens é o 1.16, que é Tecnologia de Informação e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem, e para a gente poder conseguir o conceito 5, a gente precisa ter todas essas, o critério de análise é este, né? Eles são adotadas, permitem a execução do processo pedagógico, garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes, discentes, tutores, se fosse o caso, né? Asseguram acesso a materiais ou recursos didáticos em qualquer hora e lugar, e se possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas no seu uso. Então, quando a gente fala da aplicação de metodologias ativas com o uso das TICs ou TDICs na educação, para além da aprendizagem do aluno, que de fato ela vai acontecer de uma forma muito mais adequada, ele também auxilia enormemente o desenvolvimento da instituição. E aí, quando o avaliador do MEC vem, ele verifica isso e a nossa nota também cresce, né? E ter uma nota alta, no caso 5 é a nota que a gente sempre busca, é super importante para o crescimento da instituição, ou seja, todo um processo aí bem importante que a gente tem que ter em mente. Aqui eu deixo algumas dicas de livros que tratam dos temas, né? São livros muito interessantes, com muita parte prática, né? Eu sei que é uma coisa de como aplicar tudo isso, então fica aí como dica para vocês. E aí vamos falar sobre TDICs, né? Que são tecnologias digitais de informação e comunicação. Porque aí agora, entendendo o que é metodologia ativa, eu preciso entender como é que eu vou colocá-las em prática, né? Vamos primeiro fazer uma diferenciação entre TICs e TDICs, né? Tem o D aí a mais, que aqui no caso é digital. Um jornal, uma carta, uma TV, são tecnologias de informação e comunicação. As TDICs são as que são digitais, né? Então, a gente está hoje trabalhando muito mais com TDICs do que com TICs. E as TDICs, elas devem ser estruturadas pensando, enquanto o processo de produção do conhecimento mesmo. E então, o nosso professor, ele tem que estar muito mais antenado. Ele tem que conhecer a sua comunidade local e a família do próprio aluno, as comunidades online, a mídia de massa, o que esse aluno está recebendo de informação. Ele tem que saber fazer videoconferência. Ele pode ter um microblogging, por exemplo, que ele vai produzindo pequenos conteúdos, inclusive com os alunos. A gente fez até há pouco tempo um Instagram, né, do curso de serviço social, onde os alunos estão postando materiais, e a gente também, Samia e eu. Marcadores sociais, compartilhamento de fotos, serviços de comunidades virtuais, todos os recursos, né, que a gente pode utilizar, fazer wikis, né, que são documentos compartilhados, onde todo mundo escreve junto, ou grupos escrevem juntos, entre vários outros, né, principalmente entender que esse professor tem que estar sempre atualizado com o que há de mais moderno, saber utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado do aluno, admitir que a gente não tem mais todas as respostas, né, que eu acho que nunca tivemos, na verdade, né, mas a mudança ela é muito constante, isso tem que ser pensado. Entender que a gente tem que ser parceiro do aluno e o aluno ser nosso parceiro, né, vamos trabalhar junto. A gente mantém a autoridade sem ser autoritário, né, que acho que é uma coisa importante no processo, os alunos entenderem que nós somos mentores, que vamos apoiar o aprendizado e que eles podem contar conosco. E lembrar também a importância da gente, enquanto professor, nos ajudarmos mutuamente, né? Uma informação que você conseguiu, um aplicativo que você utilizou pode também ser bem interessante para o aluno, por isso que é importante que a gente compartilhe nos nossos grupos. E aí, quais metodologias usar? Como eu falei para vocês, a gente teria uma infinidade, esse caminho aqui não acabaria nunca, né? Mas eu escolhi algumas para apresentar para vocês hoje. The Oscar Goes to, né? Quais os que eu acho que são bem legais, que eu uso mais constantemente.
É o Flipped Classroom, né, que é a sala de aula invertida, o mapa mental, a gamificação e o PBL e o ABP, né, que é a aprendizagem baseada em problemas ou em projetos. O que é a sala de aula invertida, né? A sala de aula tradicional, durante a aula, o aluno lê com o professor o slide, o livro, o professor falando, ou seja, ele tem a informação, e na casa dele, sozinho, ele vai fazer as atividades. Qual que é? Eu vou inverter essa lógica. Em casa, sozinho, ele vai fazer a leitura, seja de texto, seja de vídeo, seja o que for, e em sala, eles vão produzir em grupos com a mentoria aqui do professor. Então, quais são as ações aqui necessárias? O professor planeja a atividade, vai disponibilizar as informações e os materiais que eles precisam, vai organizar um momento presencial, vai ser um debate, vai ser uma tira-dúvida, vai ser interação, cooperação, um produto, eles vão apresentar algum produto. E quais são as vantagens que a gente tem aqui? Ele vai estimular a pesquisa, a autonomia e a responsabilidade do aluno, que são vantagens não só para ele enquanto aluno, mas enquanto pessoa e profissional, né, que a gente está formando. Respeita o ritmo de cada um, porque em casa cada um leu e se apropriou do conteúdo da maneira que ele achou mais adequada. Vai ampliar a criticidade, porque quando você tem que fazer um trabalho em equipe, e o aluno A quer fazer de um jeito, e o aluno B quer fazer de outro, eles vão ter que discutir para saber qual é a melhor opção, e com certeza isso melhora o aprendizado efetivo, né, aquela aprendizagem que faz sentido para o aluno. Existem centenas de ferramentas, né, para fazer a sala de aula invertida. Aqui está em espanhol, mas é bem, acho, simples até de entender. Dependendo do que eu quero fazer, como sala de aula invertida, eu tenho vários aplicativos ou sites que eu posso utilizar. Então, eu quero avaliar os meus alunos colocando rubricas, eu quero fomentar o aprendizado colaborativo, eu quero desenvolver atividades colaborativas, gerar questionários, né, a gente tem vários, criar apresentações, que também podem ser apresentações criadas cooperativamente. O aluno pode pegar, por exemplo, no Drive, tem lá a apresentação, né, e ele cria, o professor mesmo pode criar, o aluno, cria a apresentação e compartilha com o grupo, são 5 pessoas, os 5 têm acesso e é dali que vai sair o slide. Qual é a vantagem para a gente, enquanto professor, de fazer isso? Quando o slide já vem pronto, a gente não sabe muito bem quem que produziu, a gente até sabe, né, normalmente a gente sabe quem do grupo que faz mais coisa, mas nesse caso, a gente tem como visualizar quem que escreveu o quê, quem que participou mais, quem que participou menos, né? E, enfim, a gente tem aqui uma infinidade de ferramentas que a gente pode utilizar para garantir que a sala de aula invertida realmente tenha o sucesso, né, que ela pode ter. Mapa mental, né? O mapa mental nada mais é do que a colocação de informações dentro de um diagrama, que é mais ou menos como o nosso cérebro produz a informação. A gente sempre aprendeu em formato de lista, mas o nosso cérebro, ele trabalha em formato de teia, né? Se a gente para olhar os nossos neurônios, como é que eles se ligam, eles vão buscando informações a partir dos seus extremos, né? Então, o mapa mental, ele gera maior planejamento, ele tem vários benefícios, que é ter uma visão geral, é mais fácil de memorizar, quanto mais colorido e mais informação a gente colocar. Ele pode ser feito de forma colaborativa, a produtividade dele é excelente, porque ele é intuitivo, vai ser mais efetivo, e também a criatividade, né, porque as ideias vão chegando e os alunos vão vendo qual é a melhor maneira de apresentá-las. Então, quais são as ações que um professor pode fazer para usar mapa mental? Definir os conteúdos e dividir em equipes, porque não precisa ser o professor somente fazendo, o aluno pode fazer, para também tirar esse peso tão grande de só a gente produzir, né, porque é muita coisa para produzir. Agora, se o aluno está produzindo, é importante que a gente tire um tempinho para pedir o rascunho para fazer uma análise e corrigir, para poder apresentar esse trabalho em sala depois, né? Uma opção interessante que eu faço muito é agregar a essa ação um quiz, porque aí o aluno apresenta o mapa mental, faz um quiz depois e os alunos respondem. Então, a gente junta aí duas ferramentas bem bacanas. Quais são as vantagens, né? Ele vai estimular a pesquisa, a criatividade e a cooperação,
Neurologicamente, é comprovada a eficácia do mapa mental, é um aprendizado muito mais efetivo do que usar listas, como a gente está acostumado, e é uma boa estratégia para revisões. Então, o que eu faço? Normalmente, antes de uma prova, tem uma aula que eu deixo para fazer isso. Então, aquele conteúdo da primeira etapa, eu divido nas equipes, neste dia antes da prova, cada equipe apresenta o seu conteúdo e o seu quiz, né, o mapa mental e o quiz. Dali, eu percebo onde é que eles estão errando mais, e aí eu reforço o conteúdo. Fica uma revisão muito mais pedagogicamente válida, né, porque eu não vou dar a prova, né, como seria uma revisão, ou não dar nada parecido com a prova e o aluno achar que a gente não sabe dar revisão. E é uma boa estratégia também para essa aprendizagem em geral, né, não só para provas, mas, de fato, para tudo que a gente for fazer. Aqui é uma estrutura de mapa mental, a gente define um tema central, e aí os subtemas, e cada um deles com subtópicos. Interessante que seja sempre poucas palavras, bem colorido, com imagens, porque o aluno, quando ele for pensar naquele conteúdo, ele lembra, inclusive, qual é a trilha que foi feita até chegar no conceito final. Então, esse aqui é um modelo padrão, digamos, de mapa mental. Aqui a gente tem alguns prontos, né, vocês podem ver que, por exemplo, aqui ele tem, né, informações, ele é bem colorido, aqui no MindMaster também, a gente pode ter uma infinidade de coisas, esse é o MindMaster, esse é o FreeMind, e esse é o GoConquer, que eu gosto muito de usar, o aluno usando, porque ele tem vários recursos bacanas, inclusive colocar imagens, né, para quem trabalha, por exemplo, com anatomia, ou outras disciplinas que tenham imagens como foco também, ele é bem interessante, é só entrar no site e ele é bem intuitivo. Há um detalhe, quando eu peço para um aluno fazer um mapa mental, eu mando também um link do YouTube, não que eles não consigam encontrar, mas eu já mando um link ensinando como fazer, né, para eles entenderem mais ou menos como eles podem utilizar o recurso. Outra, que acho que é das mais importantes, né, a gamificação, né, que é esse tema brincadeirinha. Você é muito competitiva? Tá doida? Nem sou, né? Aí a menina aqui, né, quase se bofetando com os outros para poder ganhar. A gamificação, ela traz uma coisa interessante do lúdico, que é essa concorrência, né? Da gente colocar um game. Então, eu, por exemplo, coloco uma pergunta e peço para eles aguardarem, já pensarem na resposta e apresentarem. E gera uma integração e uma brincadeira muito bacana, é bem legal. Quais são as ações possíveis aqui, né? Primeiro, o professor identifica o problema a ser resolvido, qual a competência ele quer adquirir ali, e escolhe os materiais e o instrumento, criando o jogo. E esse jogo pode ser feito pelo próprio aluno também. A vantagem é que a ludicidade agrega as pessoas, até quando eles estão brigando entre si, eles estão, né, agregando. Estimula a criatividade e a boa competição, integra as pessoas em projetos comuns e mantém a atenção, porque eles tendem a querer se superar. É muito improvável um aluno que no meio dessa gincana toda ele não queira participar. Inclusive, em sala de aula, eu faço isso com plaquinhas, né? Cada um leva uma plaquinha, ABCD, cada grupo tem as suas plaquinhas, e na hora eles levantam e aí brincam entre si, é bem interessante também. Aqui tem uma série tem um livro, né, Games em Educação, que a gente pode usar, e aqui algumas indicações, né, você pode usar o próprio Instagram para gerar isso, você pode fazer com o Kahoot, pode fazer com o Clicker, são ferramentas aí que, inclusive, a gente já fez algumas vezes, né. E a aprendizagem baseada em problema ou projeto, o professor fica como mediador, né, ele também identifica o problema a ser resolvido, vai repassando para os grupos pesquisam a solução e depois compartilham a solução que eles pensaram. A grande vantagem aqui é que ela vai estimular diversos estilos de aprendizagem, porque cada pessoa tem uma tendência a ser mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, e aí isso vem à tona, né, e isso acaba impactando em muito mais pessoas. Aumenta o senso de responsabilidade, eles sabem que eles precisam apresentar um resultado, aumenta o raciocínio lógico, aumenta a discussão e a cooperação. E óbvio que vai promover o acesso precoce à profissão, gerando maior engajamento, né? Tanto é que a ABP, ela começa nos cursos de medicina, que apresentavam situações, problemas, e eles tinham que buscar
a solução. Então, aqui o aprendizado também é focado no aluno e ele é protagonista, inclusive, de repassar isso para os seus colegas. Aqui a gente tem como fazer, né, o ponto de partida, gerar um tema principal, formar a equipe, definir como é que vai ser todo o processo. Isso, inclusive, pode ser feito junto com os alunos, né, como é que eles pretendem apresentar, quais são as maiores, quais são os interesses dele mesmo, né, e é interessante quando a gente faz isso com eles, que gera uma corresponsabilidade e eles defendem mais os projetos do que se a gente só colocasse meio que, né, vindo de cima para baixo. E é isso, gente. De maneira geral, eu fico à disposição. Meu nome é Erika Bataglia. Se vocês precisarem de alguma informação extra, podem entrar em contato comigo. E por hoje é só. Um abraço e até mais.